E agora vamos falar um pouquinho sobre provas, assim, por exemplo, a gente amanhã encerra as inscrições do Enem, aquele momento que os alunos ficam assim arrepiados, né? E a gente queria saber, assim, você já falou um pouco, mas para ter uma boa nota, você tem que ter meio que um domínio quase completo de tudo, né? Porque qualquer matéria pode acabar tirando você de uma faculdade. E queria saber quais são as matérias, as que mais preocupam os estudantes. Olha, Marcelo, de fato, né? Quanto mais concorrido o curso que se deseja, quanto mais concorrida a faculdade que se deseja, a universidade, a dependência de um resultado melhor em todas as disciplinas acaba sendo essencial. Mas, natural, essa preparação tem que acontecer de uma forma extremamente adequada, organizada, para que dê prioridade às matérias que são essenciais ao seu curso, para que dê atenção ao que se precisa. Quanto às matérias que mais costumam preocupar, normalmente o terror da turminha, né, dos alunos, acabam sendo as exatas, a física, a matemática, a química. Porém, o Enem, ele apresenta na sua característica de prova um peso muito forte na área de linguagens, com questões extremamente às vezes interpretativas, que geram uma dificuldade um pouco maior no aluno. Então, isso é muito significativo. Então, e também tem a questão da individualidade, né, Marcelo? Eu, como professor de humanas, eu sou professor de geografia, eu falo que a prova de humanas, para mim, é uma delícia. Tem gente que tem aí a ênfase nas exatas e aí sente a dificuldade na humanas. E como é uma prova que essencialmente é pautada em muitos textos, muitos gráficos, a interpretação passa a ser um foco essencial de todo aluno que vai realizá-la. Então, não adianta você dominar a matemática, não adianta você dominar a física, se você não fizer uma boa leitura, uma boa interpretação, de forma a entender o que a questão está pedindo. É muito importante isso que você citou, Luiz Otávio, porque independente de prova, de avaliação, a matemática e o português estão presentes aí ao longo da vida para sempre, né? Em qualquer situação, há sempre a necessidade do uso da matemática e também do português, não é mesmo? Com certeza, né? A matemática e o português, elas dão base não só para as outras disciplinas, mas muito para a realidade que a gente vive. E a própria prova do Enem, ela traz características de muito mais próxima da aplicação desses conceitos, da aplicação desses conteúdos, aproxima muito da realidade dos alunos, o que é muito importante no processo de aprendizado. Então, isso contribui de fato, é a sensação de vou fazer uso no futuro, isso tem uma importância que vai além de uma mera prova, como você bem disse. Agora, uma coisa que é interessante também, no caso da redação, muitos jovens ficam, até porque nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, então muitos jovens, pelo menos alguns que eu conheço, vêm se dedicando a uma redação mais voltada para a temática de pandemia. E aí, às vezes, o que acontece? Chega lá a prova do Enem, o tema é outro, totalmente diferente. Aí acaba quebrando a perna aí daquele jovem que se empenhou acreditando que pudesse ser aí um tema voltado à pandemia. Como fazer nesses casos, professor, coordenador? Olha, é muito importante que não centralize, né? Não deposite todas as fichas em um tema só. Então é muito importante estar atento a diferentes temáticas, a diferentes eventos que estão acontecendo, olhar as provas de anos anteriores para ver as temáticas que foram abordadas. Isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de acesso a mais notícias, a mais textos, e isso já passa uma segurança. E dentro da prova, mesmo que você não tenha acesso a esse tema, você tem sempre a coletânea, que vai servir de base para a construção de um texto. Respeitando a estrutura da proposta do Enem, unida à coletânea, é possível se ter uma boa nota. Então, um grande foco ao longo do processo de preparação é entender como a estrutura da prova do Enem vem sendo desenvolvida, a estrutura que se espera na elaboração da redação do Enem, e aí sim usar a coletânea e conseguir construir um bom texto. Se cair um tema que já foi trabalhado lá no seu cursinho, lá no cursinho, e que você tem mais informações, melhor ainda, você vai conseguir uma boa nota. E se você tem o uso da coletânea,
também é possível obter uma boa nota só com o uso da coletânea. Uhum. Perfeito, professor. Então não basta apenas o aluno na prova da redação conhecer bem as regras gramaticais, né? Ele tem que ter também, quem não tem o costume de acompanhar notícias, porque o jovem hoje, a gente vê muito jovem nos aplicativos TikTok, no Instagram, se divertindo o dia inteiro com isso, mas pegar o celular para ouvir uma notícia de uma crise internacional, de um problema climático, de um destaque da economia no país, e quais os motivos que geram toda essa movimentação, não faz muito a parte do jovem, né? Mas é fundamental que ele tenha esse tipo de leitura. Se não tem, passe a ter esse tipo de acompanhamento, em vez de ficar à noite assistir um jornal na televisão, ou ler uma notícia de um blog de notícias de uma fonte de respeito. Ele tem que ter esse hábito, né? Com certeza, Marcelo. O repertório cultural para construir a redação ele é essencial. E esse repertório só vai ser construído através de leitura, de ouvir uma boa notícia na rádio, de acompanhar um telejornal, de ler um bom livro, construir de fato um conhecimento prévio que vai dar base para ele. O jovem que tem esse repertório cultural, somado à coletânea, ele tem um potencial de obter um resultado muito mais positivo do que o jovem que vai depender só da coletânea. Então, é importante que eles construam esse repertório ao longo do ano. Aproveitar, como você disse, assistir um jornal, buscar uma fonte confiável, ler livros que vão além das disciplinas em si, livros mais técnicos também, para construir de fato esse repertório. Agora, um dia antes da prova, dá para fazer aí uma reflexão sobre tudo, ou o melhor mesmo é desencanar, descansar e se preparar para a prova no dia seguinte? Luiz Otávio. Olha, Ellen, isso é uma coisa que é muito de cada um. Não dá pra gente falar assim, a receita é essa. Porque tem gente que você fala assim, não estuda. O não estudar vai causar tanto nervosismo que pode falar assim, não, melhor que você estude. O nervosismo não pode acontecer. Então, a semana que antecede a prova deve ser uma semana que tem que ter uma preparação psicológica. Então, o que vai fazer coisas que te descansem, fazer coisas que te preparem psicologicamente, que te deem tranquilidade. Revisar todo o conteúdo na semana, no dia que antecede, não é algo que vai ser possível e pode gerar inseguranças ainda maiores. Então, por isso é muito importante sentir o que te dá tranquilidade, sentir o que te faz bem para que você se prepare. Na semana antes da prova, o que nós recomendamos? Visite o local de prova, separe as coisas que você precisa levar, pense ali a sua estratégia de prova direitinho, organize todos os documentos, para não chegar no dia e sair desesperado, não encontra cartão de inscrição, não encontra RG, esqueceu caneta, deixar tudo já preparadinho para não ter nenhuma surpresa na hora da prova em si.